Pessoal, boa noite. Paz, Senhor, noite abençoada para vocês nessa noite de quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Eu peço desde já que os irmãos curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões da plataforma. E quem quiser participar do clube de membros, é só clicar no botão assinar aqui embaixo. Os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo de lives e vídeos exclusivos aqui do canal. Estou gravando hoje aqui na minha mãe, estou aqui embaixo. Por isso que é um ambiente um pouquinho diferente, mas é por um bom motivo. Hoje é um dia especial, né? Hoje é meu aniversário, então desde já agradeço aos irmãos também pelas mensagens, pelos comentários, pelas felicitações, pelo carinho dos irmãos aqui. É muito bom estar com vocês aqui nesse processo, né? Nessa bênção que desde 2018, né? Como eu falei hoje de manhã o YouTube não notificou, mas desde 2018 a gente está junto aqui nessa jornada e tem sido motivo de grande alegria, né, estar com vocês aqui nesse canal, né, diariamente, ouvindo a Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus. E vamos falar um pouquinho sobre ela? As nossas transgressões, as nossas lutas, as nossas tempestades, né? É necessário passar para outra banda. Essa frase. Jesus deu a ordem para que eles fossem até o outro lado do Mar da Galileia, e havia uma tempestade que eles não sabiam, mas o Senhor sabia. Havia uma prova, né? A tempestade é a prova da fé, e Deus, Ele muitas vezes nos dá uma ordem para que venhamos a fazer algo, para que venhamos a seguir por um caminho, para que venhamos a tomar uma decisão, a passar por uma porta, mas isso não quer dizer assim, olha, foi Deus que me disse para fazer, eu estou obedecendo, então nada vai acontecer. Isso é um engano. O direcionamento de Deus não nos priva da aprovação. Não nos priva da aprovação. Tá? E eu acho que aqui, abrir um parêntese, a aprovação, ela é algo feito sobre medida. Não nos sobreveio provação que nós não possamos suportar. Diferente da luta, a luta eu vejo mais como uma consequência do pecado, consequência da falha, e aí é algo muito desproporcional. Mas a provação, ela é algo sobre medida. Então eles recebem a ordem de Jesus, eles atravessam o Mar da Galileia, e aí quando eles vão para outra banda, eles estão indo para outra banda, a palavra vai dizer que na quarta vigília da noite, ou seja, a partir de 3 horas da manhã, de 3 às 6 era a quarta vigília da noite, vem uma tempestade terrível, e eles, mesmo sendo conhecedores daquele mar, mesmo sendo eles pescadores, a maioria deles ali pescadores, eles se veem numa situação de desespero. Porque assim, quando a tempestade vem, por mais que eu tenha lido a Bíblia toda, por mais que eu conheça a Palavra de Deus, por mais que eu tenha crescido na igreja, por mais que... Quando a tempestade vem, o desespero é real. Para quem é pescador e para quem não é. Para quem é cristão e para quem não é. O desespero é real. E eles se veem naquela situação, e aqui, diferente da outra vez, da outra tempestade, que Jesus estava no barco, nessa Jesus não estava. E talvez é o desespero, né? Porque Jesus não estava, mas a ausência do Senhor naquele barco, a ausência aparente, não significava a ausência dele como um todo. Porque às vezes a gente não consegue ver o Senhor na situação, mas não quer dizer que Deus não esteja. Imagine os irmãos, a palavra vai dizer que Jesus estava no monte orando, quando eles estavam atravessando o Mar da Galileia. E que quando a tempestade veio, eles ficaram desesperados, o vento e o mar e tal, e aí Jesus veio andando sobre as águas. Então eu já consigo conjecturar, imaginar muito tranquilamente, dizer que quando a tempestade, antes da tempestade começar, Jesus já estava se deslocando para se encontrar com eles. Antes da tempestade começar, Jesus já sabia que ia acontecer, ele já estava a caminho. Então acho que isso fala muito conosco, porque às vezes nós não conseguimos ver o Senhor, ver uma solução, ver o socorro, ver a mudança. A gente acha que Jesus não se importa, que o Senhor não está se importando, que o Senhor não está cuidando, que o Senhor não está fazendo, não está trabalhando. Isso é um engano. Isso é um grande engano. Jesus já estava caminhando em direção à tempestade, em direção ao barco deles.
antes mesmo da tempestade começar. Jesus já estava caminhando, indo de encontro a eles. Então é essa palavra que eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. Que antes mesmo dessa luta toda vir, o Senhor já estava trabalhando ao teu favor. O Senhor já estava criando um cenário para te abençoar, para poder trazer para você uma bênção nesse cenário, nessa dificuldade, nessa tempestade. E as tempestades, meus irmãos, elas são para a prova da nossa fé. Você vai conhecer melhor quem você é na tempestade, você vai conhecer melhor o Senhor. Eles se entenderam ali, né, de certa forma, né? Uns entenderam que eram medrosos, outros entenderam que eram corajosos, como Pedro, né? E todo mundo deve ter entendido que Pedro era doido de caminhar sobre as águas. Mas ali, aquela situação revelou quem era quem, revelou o coração deles, revelou para eles mesmos aquilo que Jesus disse: homens de pouca fé. Porque naquele cenário, e não é diferente conosco, nós não somos muito diferentes disso não. Quando a tempestade vem, quando a luta vem, quando o dia mau vem, nós também podemos ouvir isso do Senhor: homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Porque o desespero bate a porta. Bate a porta. Quando a gente olha as circunstâncias, aí não adianta falar que eu não olho, porque a gente olha assim. Eu olho, vocês olham, todos nós olhamos. E aí vem o desespero naturalmente. Mas o que acalmou a tempestade foi a palavra do Senhor. Quando Jesus ele falou para o mar, para o vento: aquieta-te, cala-te, acalmou a tempestade. O que acalma as tempestades externas e internas, circunstâncias, ou aquilo que está acontecendo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, é a palavra do Senhor. Sempre será a palavra do Senhor. É a palavra que sai da boca dele. Ela tem o poder de transformar uma situação de desespero em uma situação de quietude, em uma situação de paz, em uma situação de tranquilidade real. Porque ali não foi uma ilusão, realmente mudou as circunstâncias, sabe? E Jesus ele vem andando sobre as águas. Ele poderia ter ido com eles, mas foi necessário o período sem Jesus. O período em que Jesus não estava ali fisicamente. Foi necessário esse período. Então esse período sem Jesus foi necessário. Esse período em que Jesus estava no monte foi necessário. Então Jesus, mesmo que eles não estivessem vendo fisicamente Jesus, e às vezes fisicamente a gente não vê o Senhor agindo, parece que Deus não está fazendo, parece que Deus não está mudando, mas o Senhor já estava num processo. Ele já tinha descido do monte, ele já estava a caminho do mar da Galileia para intervir naquela tempestade e fazer cessar. O Senhor já está. Ele desceu do monte e veio até o mar, até a luta deles. O Senhor está descendo da glória e vindo até a tua luta para intervir no processo que você está vivendo, para fazer cessar essa tempestade na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, na tua saúde, não importa onde é, não importa qual seja a adversidade. A palavra que sai da boca dele faz cessar o vento e o mar, toda a fúria das lutas que você tem enfrentado. Tome posse dessa palavra, minha irmã, meu irmão, nessa noite de quinta. Fique na paz, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.